e outras pessoas que vão acompanhar depois. Amém? Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 6, verso número 9. Mateus capítulo 6, verso número 9. Se vocês não sabem, quem escreveu Mateus foi Mateus. Só para constar aí como introdução. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6, verso número 9. Todos acharam? Amém? Portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. É importante perceber, e eu estou sempre fazendo esse contexto em todos os sermões que a gente está ministrando, esse é o terceiro, falta mais 2. É importante a gente perceber que o Pai Nosso, ele possui 6 pedidos. Os 3 primeiros estão relacionados a Deus e a sua majestade, a sua bondade, o quão grande Ele é. E os 3 últimos estão ligados às nossas necessidades humanas, tanto terrenas quanto espirituais. E assim também é nos 10 mandamentos no Antigo Testamento, onde os 4 primeiros apresentam o nosso dever para com Deus e os 6 últimos as nossas obrigações para com o próximo. Essa oração, ela nos ensina a priorizar o reino, a justiça, na esperança de que todas essas outras coisas elas vão ser acrescentadas. Volto a falar, e eu quero ser repetitivo durante esse mês, que a gente acostumou a orar o Pai Nosso de uma forma repetida. Mas não é o que Jesus quer nesse momento, porque se fosse o que Jesus queresse nessa oração, Ele não tinha dito versículos atrás dizendo: olha, não use de vã repetições. Não fique repetindo a mesma coisa, vocês achando que vocês repetindo a mesma coisa, vocês vão ganhar algo. Portanto, orem assim. Então essa oração do Pai Nosso é um modelo para nós, e é um tesouro, uma riqueza de princípios espirituais por trás de cada uma dessas belas palavras. Se a gente parar para pensar como nós estamos fazendo nesse mês, a gente vai perceber que tem princípios que a gente pode orar pelo menos 2 horas aí por dia. Amém? Eu sei que todo mundo aqui ora já 2 horas, o pessoal de outras igrejas aí não estão orando tão bem, mas eu sei que todo mundo aqui está orando, que é uma maravilha. Mas fazer de fato a oração do Senhor com sinceridade ao Pai Nosso. Se a gente for ver, a oração do Pai Nosso, ela tem um único grande objetivo: engrandecer o nome de Deus. Do versículo inicial até no final, que acaba o Pai Nosso, ele quer engrandecer o nome de Deus. Ele nos ensina a orar com o foco no lugar correto. Eu acho que é Tiago que vai falar, ou Pedro, que a gente ora mal, a gente não recebe, porque a gente ora mal, a gente ora para satisfazer os nossos próprios desejos. Então é como se a gente acordasse, não desse nem bom dia para Deus e fala: Deus, que dia que o Senhor vai dar o carro? Que dia que o dinheiro vai aparecer na conta assim, rapidamente, sem ninguém depositar? Quando vai acontecer isso? É os focos errados. Você acha que Deus vai te ouvir? Deus não é louco, Ele não quer te destruir. Afinal, abrindo aspas, ainda bem que Deus não ouviu todas as nossas orações, senão nem igreja a gente teria hoje. Vocês estariam tudo ou no cemitério, ou em algum lugar vocês estariam aí. Então Jesus, Ele quer nos ensinar nesse Pai Nosso a ter a prioridade nas nossas orações. É necessário a gente saber como orar. Não é para qualquer um. É aquele meme, né? Como é que é? Não entra não, com a instrução do profissional, né? Quem não entende, não entra não é isso? Mais ou menos isso. Então Jesus quer nos ensinar a saber como nós devemos orar e ter prioridade nessa oração. Entramos agora na segunda parte da oração. A partir do verso 11, que é o que nós vamos estudar nessa noite, Jesus aparentemente está mudando o foco da oração. Aparentemente, eu coloco entre aspas. Até nesse momento, Jesus falou sobre paternidade, falou sobre o Pai Nosso, soberania de Deus, estás no céu, santidade de Deus, santificado seja o teu nome, a vinda do teu reino na terra, venha o teu reino,
a vontade de Deus em nossas vidas, seja feita a tua vontade, mas agora Jesus nos ensina a orar pedindo o pão de cada dia. Parece que até o versículo 10 as coisas estão espirituais, né? Nossa, que Deus seja agradecido, Deus é Pai, e vem o reino do Senhor na terra, a vontade de Deus em nossas vidas, mas agora a partir do 11 começa as orações, não focando na soberania, mas, entre aspas, mas focando nas nossas necessidades pessoais. O versículo 11, que é o que nós vamos estudar hoje, na versão NVT ele diz: dá-nos hoje o pão para este dia. Dá-nos hoje o pão para este dia. Na ARA, Almeida Revista Atualizada, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E na Bíblia Viva diz: dê-nos hoje, outra vez, o nosso alimento, como sempre é. Então, para a gente entender que esse versículo, ele tem muito a nos dizer. E eu quero que a gente pare para pensar sobre ele nessa noite. Talvez a gente possa pensar: poxa, Jesus deixou agora as minhas necessidades por último, né? Poxa vida, ele é egoísta, né? Primeiro ele quer que seja engrandecido, primeiro seja a vontade dele, primeiro eu quero chamar ele de pai. Aí lá no versículo 11 que agora ele vai mandar o pão para mim, a minha pizza, o meu lanche, a minha lasanha, o dinheiro que eu preciso. Então isso talvez não tenha... A gente acha que não tem tanto valor na oração, mas estamos totalmente enganados se nós pensarmos assim. Quem ora dizendo: santificado seja o teu nome, quem ora dizendo: Pai nosso que estás no céu, quem ora dizendo: venha o teu reino, quem ora orando, falando: seja feita a tua vontade, sabe que não tem como viver para a glória de Deus se não tiver pão, se não tiver sustento, se não tiver a misericórdia de Deus nos sustentar todos os dias, nos manter. E mais para frente, a gente vai continuar falando disso. Se não for perdoado, no próximo culto, vamos falar sobre perdão. Se não for protegido por Deus, que nos livra do mal, não tem como a gente santificar o nome de Deus, pedir para o reino vir, fazer a vontade dele, se não tiver a provisão do Senhor. Afinal, saco vazio, não para em pé. Como que eu vou glorificar o meu Deus morto de fome? Como eu vou glorificar meu Senhor sem a necessidade básica que a gente precisa? Mas vamos lá. Dê-nos hoje ou dá-nos hoje. A primeira parte dessa frase, a primeira lição que nós aprendemos com esse versículo, dê-nos hoje, é que nós não somos autônomos. Nós não somos independentes. Não somos dono do nosso próprio nariz, não somos. A gente acha que nós somos, a gente acha que nós estamos sob o controle da nossa vida, mas parece que quanto mais a gente acha que a gente está no controle da nossa vida, mais Deus mostra, e Ele faz questão de mostrar, que quem está no controle da nossa vida é Ele. O Senhor está dizendo que tudo aquilo que dependemos para viver, não é fruto meu, não é fruto do meu esforço humano, não é fruto do nosso sacrifício do trabalho. Eu sei que a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário, correto, a palavra fala isso. Mas Jesus quer dizer que tudo que nós precisamos para viver, é Deus quem te dá. Ou você acha que se Deus não nos der a saúde, a gente trabalha para ganhar o dinheiro? Ou você acha que se Deus não nos der o intelecto, a gente pode estudar para ganhar um pouco mais em alguma coisa? Tudo que nós temos é Deus que dá. Somos totalmente dependentes de Deus. Nós não temos que comprar pão de Deus, o pão. Nós não temos. O texto fala isso. Compre de mim pão. Nós não temos que comprar pão de Deus. Nós não temos e não podemos trocar o pão com Deus. Espera aí, Deus, eu vou te dar arroz, agora o Senhor me dá pão. Eu vou ofertar na igreja, eu vou dizimar na igreja, eu vou fazer tal coisa, eu vou dar uma cesta básica, em troca o Senhor me dá pão. Não, o texto não fala isso. Nós não recebemos o pão, nós recebemos, na verdade, o pão gratuitamente de Deus. É por isso que fala: dá, Senhor. Não vende, não troca, me dá. É de graça. E a gente quer comprar de Deus.
Deixa eu te falar, Jesus não vende pão pra gente. Ele não vai vender. Por mais que a gente queira trocar, barganhar com Deus, e isso eu sei que pode estar na nossa raiz, eu sei disso, a gente barganhar com o Senhor, eu vou fazer tal coisa, eu vou na igreja para ser abençoado, eu vou doar a cesta básica para ser abençoado, eu vou fazer tal coisa para ser abençoado. Nada que você faça vai te abençoar mais do que você já é abençoado. Nada. Nada que você faça vai comprar o perdão de Deus, nada que você faça vai comprar a graça de Deus. Tudo que Deus tem, Ele dá de graça. O melhor, Ele dá com preço, mas o preço já foi pago na cruz. O preço não é nós que pagamos. Então, queridos, não queira barganhar com Deus. Eu fui muito tempo assim, queria barganhar com o Senhor, então eu fazia... E a gente pode fazer algo bom, não é algo ruim não, algo bom, e ao mesmo tempo ter algo mal, porque a gente faz algo bom com um pensamento ruim. Eu quero fazer para me ganhar, e com Deus não é assim. Deus dá, Deus dá. Jesus nos ensina sobre a graça. Nós dependemos da graça de Deus. Nós precisamos trabalhar, e nós devemos trabalhar duro, seja quem for, seja de que forma, como faz. Mas não é o seu trabalho, não é o meu trabalho que traz a comida para a nossa mesa. Quem traz a comida para a sua mesa é a graça de Deus. É a graça do Senhor, é o Senhor todos os dias trazendo pão. Sem essa graça é impossível você trabalhar, por exemplo. É impossível estudar, é impossível você fazer qualquer coisa, é impossível você viajar, é impossível você fazer... qualquer coisa, não tem como sem a graça de Deus. É somente a graça que nos possibilita e nos habilita a viver tudo que nós vivemos, trabalhar, ganhar o nosso salário, viver as coisas que o Senhor tem para nós. Salmo 127, versículo 1 vai dizer o seguinte, Salmo 127, versículo 1: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Presta atenção, se o Senhor não construir a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Ou seja, Deus chega e fala para os caras que estão construindo a casa: não adianta nada se vocês colocar cimento, terra, colocar cimento, areia, tijolo, se eu não for construtor dessa casa. Não adianta nada a gente colocar sentinelas que são guardas, se o Senhor não guardar a nossa cidade, a nossa casa. Sabe qual que é o problema nosso às vezes? É que a gente quer construir a casa sozinhos. A gente tem algo na nossa vida, mas a gente quer construir sozinho, porque a gente acha que a gente é autônomo, é independente, mas a gente não tem nada de independente. Mas se essa casa não for construída pela graça de Deus, todo o nosso trabalho é em vão. Todo o nosso trabalho é em vão. Já dizia Salomão no final da sua vida: tudo é vaidade. Tudo. Queremos guardar a cidade com sentinelas, que são soldados que estão de vigia, mas se o Senhor não proteger, não adianta nada. É necessário clamar todos os dias: Senhor, dá-nos hoje o nosso pão diário. É todos os dias. Todos os dias. E o Senhor faz isso de propósito, porque Ele está mostrando que, olha, não esqueça de mim nem um dia da sua vida. Porque se a gente tivesse o poder e a gente conseguisse orar hoje para ter tudo daqui 2 anos, amanhã a gente não lembrava do Senhor. Porque eu conheço gente que Deus abençoou, que Deus deu, que Deus prosperou, que Deus abundou, que amanhã ele não esquece, ele já se esqueceu do Senhor. Então talvez o Senhor, ele te prende nisso. E não ache que Ele está te prendendo porque Ele é mau. Ele está te prendendo justamente porque Ele é amor. Espera aí, eu vou te dar o hoje. Porque se eu te der o amanhã, meu filho, você está perdido. Às vezes eu te dou o hoje, você se perde já com o hoje. Chega às 5 horas da tarde, já está perdido. Imagina se eu te der o de amanhã, depois de amanhã e tal.
Isso é vida dependente de Deus. É vida dependente de Deus. É igual um casal que está se preparando para casar, por exemplo. E eles estão preocupados. Primeira preocupação de quem vai casar é o seguinte: e o dinheiro? Como que faz? Meu Deus, aluguel, eu tenho que fazer compra. Minha mãe comprava o compra, é eu que tenho que fazer mês que vem. É os dois casal lá que chegam com a malinha, cada um com a mala, chega dentro da casa de aluguel. Eu falei: e agora? O que eu faço? É isso. Demora uns 6 meses para a gente entender como é que a gente faz. Eles estão preocupados com o aluguel, a festa, como vai pagar a festa. Nossa, um dia eu quero ter filho, como que eu vou? As fraldas, está aumentando o preço. Que dinheiro isso vai acontecer? E essas preocupações são válidas, tem que ter mesmo. Tem que ter mesmo, porque tem gente que casa, é a síndrome do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É válido essas preocupações, mas ele se preocupa com isso, mas não se preocupa, por exemplo, se a casa dele, se o casamento dele está sendo construído sobre a rocha de Cristo. Se preocupa com o alimento físico, com o dinheiro, mas não está preocupado se a casa está sendo construída sobre a rocha. Se eles podem pagar a festa de casamento, fazer a festa mais linda. Você vê muitos famosos aí. Tem um aí que, sei lá, acho que é o 5º casamento. Cada festa, eu acho que ele está se superando. Cada festa é uma festa mais linda que ele faz. Mas não adianta nada. Não adianta nada porque a casa dele realmente não está sendo construída sobre a rocha. De nada vai adiantar você conseguir um pão se não foi Deus que te deu. E esse é o problema. Tem muita gente comendo pão aí, mas que foi o diabo que amassou. Gostou, né? Gostou, né? Tá gravando, vai pegar. Tem muita gente comendo pão que o diabo amassou, porque não pegou o pão que Deus estava dando para ele. E deixa eu falar, o diabo vende o pão, tá? E o preço é caro. E às vezes a gente quer comprar o pão do diabo, mas não quer pegar o pão de graça de Deus. De nada vai adiantar a gente ter um pão se a gente não tiver o Deus que deu o pão. Porque tem gente que nesse momento não tem pão, mas tem Deus. Ou seja, a gente aprende que o provedor, ele é mais importante do que a provisão. A provisão acaba, mas o provedor nunca acaba. Deus, como provedor, pode te dar uma provisão, e você pode pegar dessa provisão e fazer um Deus, substituir, colocar no altar do Deus que te deu a provisão. Entenderam? A gente pegar as coisas que Deus nos deu, que Deus deu de graça para a gente, e falar: não, agora esse pão aqui é o meu Deus. Nossa, como esse pão é lindo. A gente posta nas redes sociais, viu só, quem falou mal, agora eu estou aqui vencendo. E o pão já é um Deus seu. Mas a gente esqueceu do Deus que deu o pão. E a gente esquece que o pão acaba. Ele não vai te saciar. Ele não vai te fazer próspero. Com Deus a gente não compra, não barganha, não faz chantagem. Com Deus se pede. E se pedimos para o nosso Pai, iremos receber de graça. É que a gente é orgulhoso, né? A gente quer conseguir com os nossos próprios esforços, porque como que eu vou pedir? Eu vou pedir para Deus, mas é o que a oração fala: dar-nos hoje o pão. Eu quero o pão, Senhor. É pedir, é dependência, é gerar relacionamento com o Senhor, e Ele vai suprindo na sua vida. Dar-nos hoje apenas para esse dia. Se o verbo dar nos ensina sobre a graça, a palavra hoje, ou a expressão para este dia, dar-nos hoje, nos ensina sobre a providência de Deus. Nós dependemos da provisão diária de Deus. É preciso ter a fé para entender que a cada dia nós precisamos da graça. É preciso ter fé para cada dia nós acordarmos, colocarmos nossos joelhos no chão e falar: Senhor, nos dá hoje. E perceba que a oração do Pai Nosso, ela é no plural, correto? Amém? Porque não adianta nada você comer pão e o seu irmão também não está comendo.
É por isso que fala, dá-nos. Não é dar, Senhor, dá para mim. Dá para mim, porque eu sou, meu Deus. Se não fosse eu no reino de Deus, eu não sei o que seria do Senhor. Até antes de me converter, a igreja não era a mesma. Depois que eu me converti, a igreja ficou diferente. Dar-nos hoje é no plural. Você precisa se preocupar se o teu irmão tem pão. Eu não estou falando só de pão físico não, tá? Se o irmão tem carne, se tem bife, está comendo arroz, está comendo não sei o quê. É se o seu irmão, ele está tendo a provisão diária do Espírito, da palavra de Deus. Se todos os dias o teu irmão está buscando ao Senhor. Então, comece a olhar às vezes para o irmão que está ao seu lado, não agora, eu não sou desses pregadores, mas em vez de quando eu faço isso, começa às vezes a mandar mensagem, fala aí irmão, já fez seu devocional hoje? Já falou com o Senhor hoje? Já conseguiu o maná do dia? Ah, ontem? Não, ontem já foi, já está fedendo, já quem morreu ontem já foi. E o hoje, já fez? Comece a se preocupar com ele. Porque o pão não é só o pão físico, o pão é o pão espiritual que o Senhor nos dá todos os dias. E Deus faz questão, e eu falo novamente, de ser todos os dias, porque Deus quer todos os dias a gente na presença dEle. O que nós conseguimos hoje, amanhã já não vale. Amanhã eu tenho que pegar de novo. Amanhã eu tenho que conseguir de novo, e depois de amanhã, novamente, vai. A vida cristã é assim. É por isso que muita gente desiste. É difícil, né? Vida cristã é pedalar morro acima. Se você parar de pedalar, você vai voltar. E além de voltar, você vai cair. E se enfiar naquele asfalto. É preciso ter fé para a gente entender isso. Jeremias escreve em Lamentações, capítulo 3, verso 22, o seguinte: graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Todos os dias que você acorda, tenha em mente o que Jeremias fala: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias o Senhor está renovando. O Senhor podia dar misericórdia o resto da vida, não, todos os dias se renova. Então todos os dias a gente precisa se renovar na presença do Senhor. Todos os dias. Não ache que a gente vai conseguir viver sem a gente buscar o Senhor todos os dias. Você já pensou se cada dia que você só comesse, almoçasse, o dia que você lesse a Bíblia e orasse? Podia ter essa regra, né? Vamos criar uma doutrina aqui? Ainda bem que não tem texto para criar essa doutrina, senão não é criar. Você só vai comer o dia que você lê a palavra, meditar e orar. Nem vou falar o que estaria acontecendo com a gente. Quando oramos, dá-nos hoje o pão diário, Ele está nos ensinando a depender todos os dias. Cada minuto, cada segundo de Deus. Cada minuto, cada segundo a sua vida está nas mãos de Deus. Ou seja, este culto que você está aqui hoje, essa palavra que você está ouvindo, é a mais importante da sua vida. Ah, mas semana passada o pastor pregou uma palavra bem melhor. Não, a de hoje é a melhor que tem. Porque amanhã você nem sabe. O ontem já foi. Hoje é o melhor hora. É o melhor dia da sua vida. Porque o Senhor está te dando essa misericórdia. Talvez a gente não acorde amanhã. Como diz minha mãe, acorde morto. A gente não sabe como é a nossa vida. Então a gente precisa se preocupar com isso. Quero me chamar o Ministério de Louvor. E eu quero que você leia comigo agora Mateus capítulo 6, o mesmo capítulo 6, verso número 25. Mateus 6, 25. Por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida e o corpo não é mais do que a roupa. Observe os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros.
pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupa com a roupa? Observe como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tanta beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui, e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Eu quero repetir isso para vocês. O seu Pai, o Pai nosso que a gente orou lá no versículo inicial, sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Eu quero terminar fazendo 2 aplicações. A primeira, Deus se preocupa com as necessidades físicas e materiais das nossas vidas. Fale para Ele aquilo que você precisa. Fale para Ele aquilo que necessita. E 2, o cristianismo nos ensina que a vida é para ser vivida um dia de cada vez. Ou seja, não queira viver o amanhã porque nem tem como. Porque quando chegar o amanhã já é hoje. Correto? Tem como você amanhecer o dia de amanhã na segunda-feira e falar hoje é amanhã? Não, a gente vai falar o quê? Hoje. O cristianismo nos ensina que a vida é para ser vivida um dia de cada vez. Vamos viver o melhor dia hoje, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Deus se preocupa com as nossas necessidades. Deixa eu te falar, Deus tem um chamado nas nossas vidas, correto? Cada um recebe o chamado de Deus, o dom de Deus. Todo o dinheiro que você recebe, todas as bênçãos que Deus te dá, tudo que você tem, se não for aplicado na obra de Deus, de nada faz sentido. Nada faz sentido. Não adianta. Deus não nos dá coisas para a gente se divertir apenas. Deus nos dá coisa para que nós cumpra o nosso chamado. Amém? Deus está dando a provisão para pagar esse som. Não é porque a gente gosta de falar mais alto, mas é porque é necessário. O dia que nós mudarmos para um local maior, Deus não vai colocar a gente no local maior porque Ele gosta de um local maior, Ele precisa. Não, é porque é necessário. Então Ele provê aquilo que é necessário. Deus vai prover tudo, Deus vai te dar tudo, mas se você não pegar o que você tem e colocar naquilo que Deus tem para a tua vida, vai ser o pão que o diabo amassou. Vai ser o diabo dando o seu pão. Porque o pão que Deus dá é o pão que é necessário colocar no reino de Deus. Eu não estou te falando para você dar as coisas para a igreja, não. Mas comece a perceber o que você tem, está servindo o reino de Deus. É isso. É isso. Fique de pé.